Um voo rotineiro de Dubai a Cingapura quase terminou em tragédia. 254 passageiros enfrentaram momentos de puro desespero quando a aeronave ficou sem opções, combustível no limite, rajadas de vento violentas e uma tentativa de pouso que parecia impossível. A tripulação declarou emergência, lutando contra o tempo para evitar o pior. Hoje você conhecerá os bastidores de um dos momentos mais tensos da aviação moderna e como a habilidade dos pilotos transformou um desastre iminente em um milagre. Então aperte os cintos e embarque com a gente. O voo 319 da Singapore Airlines partiu de Dubai, uma das cidades mais movimentadas do mundo, com destino a Cingapura. A bordo, 254 passageiros de diferentes partes do mundo embarcaram para um trajeto de rotina em uma das companhias aéreas mais renomadas do planeta. Com uma frota moderna e tripulações bem treinadas, a Singapore Airlines era reconhecida por sua excelência em segurança e conforto. A aeronave designada para essa viagem era um Boeing 777-200, símbolo de confiabilidade e tecnologia de ponta. Enquanto os passageiros se acomodavam, a tripulação realizava os procedimentos padrão. A cabine de comando era ocupada por 2 pilotos experientes, com milhares de horas de voo acumuladas. Eles se preparavam para mais uma missão tranquila, sem imaginar que a jornada reservava desafios inesperados. Os comissários de bordo, por sua vez, davam as boas-vindas com sorrisos calorosos e ofereciam um serviço de bordo característico da companhia. O céu de Dubai estava claro no momento da decolagem. Do alto, a vista do deserto árido misturado ao horizonte urbano impressionava. A previsão meteorológica para a rota era favorável, mas a situação em Cingapura já mostrava sinais de mudança. Ventos fortes e tempestades no destino exigiriam atenção especial na aproximação e pouso, mas não era algo fora do comum. Ao atingir a altitude de cruzeiro, os passageiros relaxaram. Alguns aproveitaram o conforto das poltronas para assistir a filmes, enquanto outros apreciavam refeições cuidadosamente preparadas. O clima a bordo era de tranquilidade, com a equipe focada em garantir uma experiência agradável. No entanto, à medida que o voo seguia seu curso, o inesperado começaria a se desenrolar, transformando uma jornada comum em uma história extraordinária. O voo 319 ainda era uma representação perfeita da eficiência da aviação comercial. Mas essa imagem mudaria drasticamente nas horas seguintes, mostrando como mesmo os melhores planejamentos podem ser desafiados pelas forças da natureza e pela imprevisibilidade da vida. Enquanto o voo 319 se aproximava do espaço aéreo de Cingapura, os primeiros sinais de complicações começaram a surgir. No cockpit, os pilotos receberam atualizações sobre condições climáticas adversas na região. Rajadas de vento fortes e chuvas torrenciais tornavam o pouso no aeroporto de Changi cada vez mais desafiador. As comunicações com o controle de tráfego aéreo confirmaram que as tempestades poderiam comprometer a aproximação segura da aeronave. A decisão inicial foi adiar o pouso e aguardar uma melhora no clima. Os pilotos mantiveram a aeronave em um padrão de espera, circulando em uma altitude segura. No entanto, essa escolha trouxe outra preocupação: o consumo de combustível. Com os motores funcionando continuamente em uma configuração de sustentação, o nível de combustível começou a diminuir mais rápido do que o previsto. Dentro da cabine, os passageiros ainda não tinham ideia do que estava acontecendo. Muitos continuavam relaxados, assistindo filmes ou descansando. Já a tripulação de cabine percebeu a movimentação incomum dos pilotos e manteve a calma enquanto servia os passageiros. A comunicação com o público foi limitada, para evitar alarmes desnecessários. A tensão aumentava na cabine de comando. Os pilotos começaram a reavaliar as opções. Outras aeronaves também enfrentavam problemas semelhantes, gerando congestionamento na região e dificultando ainda mais as alternativas. A possibilidade de um desvio para aeroportos próximos começou a ser considerada, mas não sem desafios. As condições climáticas se espalhavam rapidamente. Com o combustível se tornando uma questão crítica, o voo 319 deixou de ser apenas mais uma jornada. Ele agora exigia decisões rápidas e precisas para evitar uma situação de emergência total. Cada escolha naquele momento era crucial, pois o cenário mudava constantemente, e o tempo parecia cada vez mais curto. À medida que o voo 319 permanecia em espera, as reservas de combustível começaram a se tornar uma preocupação séria. Embora o Boeing 777-200 fosse projetado para operar com eficiência, as manobras prolongadas em um padrão de espera consumiam mais combustível do que o previsto para um voo normal.
A tripulação no cockpit monitorava os níveis de combustível com atenção, observando como as reservas diminuíam a cada minuto. A bordo, o cálculo do tempo restante tornou-se prioridade. A tripulação precisou avaliar rapidamente o quanto ainda poderia permanecer no ar antes que as reservas atingissem um ponto crítico. O capitão e o copiloto analisaram as opções disponíveis: prosseguir para um pouso imediato em Singapura, desviar para um aeroporto alternativo, ou declarar emergência e priorizar o uso do combustível restante para uma abordagem segura. No meio da tensão, as condições climáticas continuavam a dificultar as decisões. As tempestades se intensificavam, cobrindo não apenas Singapura, mas também aeroportos alternativos na região, como Kuala Lumpur e Batam. Isso significava que qualquer escolha precisaria ser precisa e rápida, pois o tempo restante de voo seguro estava diminuindo rapidamente. O gerenciamento de combustível em situações como essa é um processo técnico e crítico. A aeronave tinha uma reserva mínima obrigatória, conhecida como reserva final, que deve ser mantida para emergências. No entanto, as condições estavam exigindo que a tripulação utilizasse essa reserva, algo que só ocorre em situações extremas. Com a margem de erro reduzida, a tensão no cockpit era palpável. Cada decisão exigia um cálculo meticuloso, considerando variáveis como a distância até o aeroporto mais próximo, os padrões de tráfego aéreo e o clima em constante mudança. Era uma batalha contra o relógio, na qual qualquer atraso poderia significar ultrapassar o limite de segurança de combustível. Com os níveis de combustível chegando ao limite, a tripulação tomou a decisão crítica de desviar o voo para o aeroporto de Heng Nadine, na ilha de Batam, Indonésia. Este aeroporto foi escolhido por estar mais próximo e apresentar uma alternativa viável para um pouso emergencial. A comunicação inicial com o controle de tráfego aéreo indonésio parecia simples, mas logo surgiram desafios inesperados. A principal dificuldade estava nas diferenças de idioma e nos procedimentos operacionais entre os dois países. Embora o inglês seja o idioma padrão da aviação, sotaques, terminologias locais e a pressão da situação criaram mal-entendidos entre a tripulação e o controle indonésio. Algumas mensagens precisaram ser repetidas várias vezes, gerando atrasos valiosos na coordenação do desvio. Além disso, a burocracia aérea apresentou obstáculos adicionais. Para aceitar um pouso não planejado, o aeroporto de Batam precisava confirmar as condições da pista, alocar um espaço seguro e informar as autoridades locais. Esses passos, embora necessários, levaram mais tempo do que o esperado, agravando a tensão a bordo. Os passageiros permaneciam alheios aos detalhes da situação. As atualizações dadas pelo comandante eram breves, focadas em garantir calma e confiança. No cockpit, no entanto, a tripulação estava em constante comunicação, ajustando o plano conforme novas informações surgiam. O tempo continuava a ser um fator crítico, e cada minuto perdido colocava todos mais próximos de uma emergência real. O desvio para Batam representava não apenas uma questão de segurança, mas também um desafio logístico para o restante do trajeto do voo. A tripulação sabia que pousar fora de Singapura teria implicações para os passageiros e a empresa, mas garantir a segurança de todos era prioridade absoluta. O momento de maior tensão chegou quando o comandante, após calcular os níveis críticos de combustível restantes, declarou o Mayday Fuel. Este código universal indica uma emergência grave, sinalizando que a aeronave não teria combustível suficiente para continuar voando por muito tempo. Para a tripulação, essa decisão significava que todas as atenções deveriam se voltar para um pouso imediato, independente das dificuldades. Na cabine, o clima era de extrema concentração. O comandante e o copiloto revisavam os protocolos enquanto coordenavam com o controle de tráfego aéreo para priorizar o pouso. Cada segundo contava, e a comunicação precisa era essencial para evitar qualquer mal-entendido. Apesar do treinamento intenso que os pilotos recebem para lidar com emergências, a pressão psicológica de gerenciar uma situação tão crítica era evidente. Na cabine de passageiros, a atmosfera mudou drasticamente. Embora as informações fossem limitadas, os passageiros começaram a perceber a gravidade da situação. O silêncio predominava, interrompido ocasionalmente por murmúrios e o som de mensagens de áudio da tripulação. Os comissários, treinados para manter a calma em momentos assim, circulavam pelo corredor oferecendo conforto e assegurando que todos estivessem preparados. A declaração de emergência teve um impacto imediato nas operações do aeroporto de Batam. Todas as outras atividades foram suspensas para priorizar a chegada do voo 319. Equipes de emergência, incluindo bombeiros e médicos, foram posicionadas na pista, prontas para intervir caso o pouso resultasse em um acidente.
A coordenação entre o controle de tráfego e a equipe de solo era intensa. Este momento marcou o ponto de não retorno. Com combustível quase no fim e sem opções adicionais, tudo dependia da habilidade e do preparo da tripulação. Para os pilotos, a responsabilidade de salvar as 254 vidas a bordo pesava mais do que nunca. A bordo, uma oração silenciosa parecia unir passageiros e tripulação, enquanto o Boeing 777 iniciava sua descida final. O Boeing 777 se aproximava do aeroporto de Baton em condições desafiadoras. O clima, já problemático, piorava com ventos fortes e chuvas intensas que dificultavam a estabilidade da aeronave. O sistema de pouso automático, que poderia facilitar a aterrissagem em condições adversas, apresentou falhas, deixando a tripulação sem escolha a não ser assumir o controle manual. A decisão de realizar um pouso manual em meio a ventos cruzados exigia extrema habilidade dos pilotos. Cada ajuste nos controles era crucial para manter a estabilidade da aeronave enquanto ela enfrentava turbulências. No cockpit, o comandante dava instruções rápidas e precisas, enquanto o copiloto monitorava instrumentos e se preparava para qualquer imprevisto. Na cabine, os passageiros sentiam os efeitos das condições climáticas. Alguns olhavam nervosamente pelas janelas, enquanto outros fechavam os olhos em oração. Os comissários de bordo continuavam a cumprir seus papéis com calma, garantindo que todos estivessem prontos para o impacto. O treinamento rigoroso da equipe demonstrava seu valor nesse momento crítico. A aproximação final foi um verdadeiro teste de nervos e habilidade. O vento empurrava o avião lateralmente, e os pilotos faziam ajustes constantes para alinhar a aeronave com a pista. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto o Boeing 777 descia, enfrentando rajadas que ameaçavam desestabilizá-lo. Finalmente, com controle preciso e coordenação impecável, o trem de pouso tocou a pista molhada de Baton. Embora o impacto tenha sido mais forte do que o ideal, a aeronave conseguiu desacelerar com segurança. Um sentimento de alívio percorreu o avião enquanto os passageiros percebiam que o pior havia passado. Com o aeroporto de Baton à vista, os pilotos se preparavam para a etapa mais crítica do voo, o pouso. A tensão no cockpit era palpável, com todos os olhos fixos nos instrumentos e nas condições da pista. No entanto, os ventos de cauda se intensificaram no momento em que a aeronave começou sua descida final, dificultando o alinhamento com a pista. A turbulência empurrava o avião para fora da rota ideal de aproximação. Apesar dos esforços constantes da tripulação, a trajetória de descida tornou-se instável, e o comandante percebeu que continuar o pouso seria extremamente arriscado. Com uma decisão rápida, ele abortou a tentativa e ordenou uma arremetida, levando o avião de volta ao céu para reposicionar a abordagem. Enquanto a aeronave subia novamente, o silêncio na cabine deu lugar a expressões de ansiedade entre os passageiros. Muitos não compreendiam o que estava acontecendo, mas confiavam na experiência dos pilotos. Já na cabine, a tripulação revisava rapidamente os procedimentos para a próxima tentativa, ajustando os cálculos para lidar melhor com os ventos adversos. O tempo era um fator crítico. Com os níveis de combustível ainda mais baixos após a arremetida, a equipe sabia que teria poucas chances de realizar um pouso seguro. Mesmo assim, os pilotos mantinham a calma e comunicavam suas intenções ao controle de tráfego aéreo, garantindo que todas as medidas fossem tomadas para uma nova aproximação. A frustração de não conseguir concluir a manobra inicial era evidente, mas a tripulação estava determinada a encontrar a solução mais segura. O reposicionamento do avião para uma nova tentativa trouxe um misto de apreensão e esperança, marcando um momento decisivo na luta contra os elementos que dificultavam a operação. Com a aeronave reposicionada, os pilotos preparavam-se para a segunda tentativa de pouso. A comunicação entre o cockpit e o controle de tráfego aéreo estava mais coordenada, garantindo que não houvesse interferências. Cada decisão era cuidadosamente avaliada, com o comandante assumindo o controle manual da aeronave e ajustando sistemas para compensar os ventos ainda desafiadores. O Boeing 777 iniciou a descida final em direção ao aeroporto de Baton. Desta vez, o alinhamento com a pista estava mais preciso, resultado da experiência dos pilotos e dos ajustes feitos após a tentativa anterior. Dentro da cabine, a tripulação tranquilizava os passageiros, explicando que tudo estava sob controle, enquanto o silêncio predominava entre os ocupantes, que observavam nervosamente pela janela. A aproximação foi marcada por extrema concentração. Os pilotos verificavam constantemente os instrumentos e faziam pequenas correções para manter a estabilidade do avião. O vento, embora ainda forte, parecia menos imprevisível,
permitindo que a descida ocorresse com mais segurança. A pista já era visível, iluminada pelas luzes que cortavam a escuridão da tempestade. À medida que o avião se aproximava do solo, a tensão dava lugar à esperança. A tripulação seguia cada procedimento com precisão, reduzindo a velocidade e ajustando os flaps para garantir o máximo de controle. A cabine estava em completo silêncio, com todos os olhares fixos na pista, esperando pelo impacto das rodas no solo. Finalmente o avião tocou o solo com firmeza, gerando um suspiro coletivo de alívio entre os passageiros e a tripulação. O pouso não foi perfeito, mas foi seguro, e o som dos motores reversos anunciou que a aeronave estava desacelerando com sucesso. O comandante respirou fundo, ciente de que havia superado uma das situações mais desafiadoras de sua carreira. Quando as rodas do Boeing 777 finalmente tocaram o solo de Baton, o alívio foi quase palpável. Após uma jornada repleta de tensão e incertezas, o pouso bem-sucedido foi celebrado com suspiros de alívio e até aplausos dentro da cabine. A tempestade ainda rugia do lado de fora, mas o barulho das turbinas desacelerando era a melodia que todos esperavam ouvir. Os pilotos, após completarem os procedimentos de parada na pista, trocaram olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Eles haviam superado um dos maiores desafios de suas carreiras, conduzindo os 254 passageiros e a tripulação para um desfecho seguro. A cabine de comando, antes um centro de decisões críticas, agora estava repleta de emoções contidas. Enquanto o avião taxiava lentamente em direção ao terminal improvisado, a tripulação de cabine começou a tranquilizar os passageiros e a preparar a saída da aeronave. No rosto de cada passageiro, uma mistura de alívio, cansaço e gratidão era evidente. Muitos olhavam pela janela, ainda processando o milagre que acabavam de vivenciar. No terminal de Baton, equipes locais já aguardavam com veículos de emergência, embora, felizmente, não fossem mais necessários. A recepção calorosa por parte da equipe terrestre contrastava com o clima tempestuoso. Para os passageiros, o simples ato de sair do avião e pisar em terra firme era uma vitória pessoal. O comandante, ao final de tudo, caminhou até a saída da aeronave para cumprimentar cada passageiro. As palavras de agradecimento vindas dos rostos emocionados mostravam o impacto que aquele voo teria na vida de todos os presentes. O voo 319 da Singapore Airlines não foi apenas uma história de sobrevivência, mas um testemunho da habilidade humana em superar adversidades extremas. Após o pouso seguro do voo 319 da Singapore Airlines, a análise do incidente começou quase imediatamente, destacando aspectos cruciais para a indústria da aviação. Especialistas identificaram uma combinação de fatores que transformaram o evento em uma referência para estudos futuros: gestão de combustível, decisões estratégicas em condições adversas e a importância da comunicação clara entre tripulações e autoridades aeroportuárias. A habilidade dos pilotos em manter a calma sob pressão extrema foi amplamente elogiada. Em particular, o uso racional das reservas de combustível foi considerado um exemplo notável de gerenciamento técnico e humano. Isso reforçou a importância de treinamentos regulares e rigorosos, especialmente em cenários de emergência. O incidente também evidenciou lacunas na coordenação entre diferentes jurisdições aéreas. A complexidade de lidar com tráfego aéreo em múltiplos países, somada à burocracia local, gerou atrasos que poderiam ter custado caro. Desde então, o setor investiu em protocolos que facilitam o diálogo internacional em situações de crise. Outro ponto de destaque foi a preparação da tripulação de cabine, que desempenhou um papel vital em manter os passageiros calmos e informados. Esse aspecto ressaltou a necessidade de treinamentos contínuos em cenários de alta tensão, reforçando o papel das equipes como um elo crucial na segurança de voo. Mais do que um incidente isolado, o voo 319 se tornou uma lição viva para a aviação global. Ele exemplificou como a combinação de habilidade, preparação e resiliência pode transformar um potencial desastre em uma história de sucesso. Para os passageiros daquele voo, a experiência foi inesquecível. Para a indústria, foi um divisor de águas que continua a influenciar políticas e práticas. Essa foi a incrível história do voo 319 da Singapore Airlines, uma prova de que coragem e preparo podem superar até os maiores desafios. Se você gostou, inscreva-se no canal e descubra outras histórias fascinantes da aviação que vão te surpreender. Continue voando conosco nos próximos vídeos.